Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, tanto os que se encontram aqui presentes, como aqueles que nos acompanham pela plataforma online. Dando continuidade ao que acontece todas as terças-feiras nesse horário, hoje nós teremos mais uma brilhante palestra sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e também teremos aí uma sessão de passes ao final. Então, aqueles que desejarem já podem se preparando, colocando, enfim, um vasilhame com água ao lado, para posteriormente ser fluidificado. Hoje nós teremos e temos a grata satisfação de apresentar ao nosso expositor, o seu Edivaldo Floriano, que é da nossa co-irmã, Sociedade Espírita Luz no Caminho. Seja muito bem-vindo à nossa casa, com certeza teremos muito a aprender aí com as suas reflexões. E o tema hoje é: não vim trazer a paz, mas a divisão. Passamos então a palavra já de imediato, tão logo façamos a nossa oração, motivo pelo qual eu convido a todos que elevem seus pensamentos ao Mestre Jesus, rogando a vossa graça para esse nosso encontro, que se dá em nome de Deus. Pedimos que todas as equipes espirituais dessa casa e de cada um daqueles que nos acompanham sejam intuídos a melhor opção do bem e que seus corações, a cada passo, se aproximem mais e mais da mansitude e humildade que nos é ensinado pelo Mestre Jesus. Assim, reunidos, pedimos então essa intuição para termos a correta compreensão do que aqui nos for ensinado. Agradecidos, querido Mestre, daremos início então à nossa exposição. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos os presentes. Também aos internautas que assistirão pelas plataformas da nossa sociedade. Quero agradecer pela grande oportunidade de trabalho que sempre que se abre essas portas nos é muito importante, pois temos que buscar estudos, fazer pesquisas. Isso nos ajuda a nos elevar moral e espiritualmente. Muito bem, conforme falou nosso irmão, o nosso tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, não vim trazer a paz, e sim a espada contraditória. Moral estranha é o nosso capítulo. Nós vamos refletir sobre esta página belíssima do Evangelho, porque quando se refere eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada, isso no nosso Mestre Jesus soa estranho. E realmente é estranho. Se não estudarmos, se não nos aprofundarmos, fica muito difícil. Porque o Mestre nos garantiu que o Pai é infinitamente justo e bom. Então, já pegamos uma parte aí
que o nosso pai não mandaria Jesus com essas ideias de espada. Esse é o primeiro ponto. Depois Jesus nos diz: a minha paz eu lhes dou, e lhes dou em abundância. Uma dicotomia. Não está fechando. Essas palavras na boca do mestre, se não for estudada conforme falamos, se levarmos direto por um viés, sem refletirmos, fica bastante complicado. Vamos nos valer do capítulo 14, item 6, para entendermos melhor. Certas palavras ditas por Jesus parecem estranhas e não combinam com sua bondade e meiguice. Isso no capítulo 14. Os incrédulos aproveitaram a ocasião para dizer que Jesus estava se contradizendo. Porque é muito cômodo. É só lançarmos uma ideia boa, uma ideia que vai nos ajudar, que já vem o pelotão atrás para cobrir essa ideia, para não deixar que ela vingue. Então esse é o cuidado que temos que ter. Porque jamais o mestre iria se contradizer. Porque ele veio para nos ensinar. Ele veio para nos dizer que eu não vim modificar as leis de Moisés. Eu vim para aperfeiçoá-las, dar entendimento. Então, quando ele fala que ele veio nos trazer toda essa boa nova, é claro que o pelotão se armou e veio para cima com tudo. Acontece até hoje conosco. Se armaram. Continuamos. Sua doutrina baseia-se principalmente na lei de amor e de caridade. Sendo assim, não é possível que ele destruísse de um lado o que tinha estabelecido do outro. Ou seja, né? A minha paz eu lhes dou e lhes dou em abundância. Então ele não estava se contradizendo, ele estava pedindo para que a gente elaborasse o texto para que pudesse entender. Porque vejamos, quando fizemos o nosso planejamento reencarnatório, quando participamos deles, e feliz daquele que consegue participar, porque alguns são compulsórios, mas tem os irmãos que participam do planejamento reencarnatório. Então tudo isso foi nos dito. É no seio familiar que teremos o maior problema. Ali é que está o X da questão. Mas poderemos também colocar a cereja nesse bolo. Isso vai depender de nós. Então, quando ele disse dos problemas que existiriam contra pai contra filho, mãe contra filha, sogra contra nora, é exatamente nos posicionando aquilo que aqui nós vamos enfrentar. Por quê? Dentro do seio familiar, a primeira coisa que a gente procura é sair de perto daquele encrenqueiro. Nós vamos procurar as coisas mais fáceis, mas ninguém nos prometeu que seria fácil. Então, é o complicado, é aquele no seio familiar que vai me dar mais problema, é que eu tenho que buscar o entendimento. Porque não é ele que está precisando. Quem está precisando sou eu. Então é ali que eu tenho que trabalhar. É ali que eu tenho que buscar. Por isso o mestre nos alertou. Quando ele fala no fogo, que ele tinha pressa, que queimasse o fogo na terra, o fogo é purificador. E tudo isso que o mestre falou é que ele queria que a gente buscasse de dentro, trouxesse de dentro a espada com a palavra,
trouxesse de dentro o fogo destruidor das coisas ruins que nós encontraríamos no nosso caminho. Então aí fica mais fácil de entender o mestre. Fica mais fácil de a gente entender o que ele nos preparou. Porque como ele falava também por parábolas, essa também não deixa de ser uma busca para que a gente possa entender. Porque vem buscar exatamente o nosso encaminhamento moral, na medida que ele está nos trazendo todas essas propostas. Continuamos aqui no 14 ainda. Se alguns ensinamentos estão em contradição com a lei de amor e de caridade, surge uma consequência inevitável. As palavras atribuídas a Jesus foram mal traduzidas por nós e por quem quis botar fogo realmente, literalmente quis botar fogo, ou então foi mal compreendidas e não lhe pertence, não pertence a ele. Porque lá em cima ele nos diz que veio nos trazer maravilhas para que a gente possa vencer na nossa trajetória. Então, se tem alguma coisa ao contrário, não é dele. São palavras que não estão nele. Porque como é que foi feito com Paulo, que foi o Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, quando ele viu Jesus, ele morreu. Olha o quanto é bom o nosso querido mestre. No momento que Paulo viu a luz, ele morreu. Ali morreu o homem velho e surgiu o homem novo. Esse é Jesus. Aí sim podemos entender o que ele veio trazer de espada e de contradição. No momento que se vê a luz, que se sentia a palavra do Mestre, que hoje nos traz através do Evangelho segundo o Espiritismo, através da codificação de Kardec, nós temos todas essa abundância de ensinamentos. Quando o Mestre está nos falando ali, que os Espíritos vêm nos trazer esses ensinamentos, a gente renova, a gente revive. Se estávamos mortos, se estávamos num canto, atirado, cabisbaixo, quando se escuta a palavra do Mestre, a gente nasce o homem novo e morre o homem velho. Esse é Jesus. Então, por isso que tem que ser interpretado tudo que ele nos passou. Entramos então no nosso capítulo 23. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, justamente o que a gente se referiu anteriormente. E já refletimos sobre isso, né? Não pense que eu vim trazer a paz para a terra. Eu vim trazer a paz, mas e sim, a espada. Eu vim para separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora da sogra, e o homem terá como inimigo aqueles que moram em sua própria casa. Isso vem nos trazendo Mateus, no capítulo 10, versículo 34 e 36. Então, está aqui o que nós estávamos lendo. O homem terá como inimigo aqueles que moram em sua própria casa. Mas dá para tornar essa cereja e botar em cima do bolo. É justamente para isso que a gente veio. É justamente para isso que a gente está nesta caminhada. É para fazer com os nossos desafetos tornar nossos amigos. Porque se no plano espiritual não estava tão bem assim, e não estávamos conseguindo, é encarnado que nós conseguimos esse avanço. É na caminhada. É caminhando junto com esses irmãos é que nós vamos elaborando maneiras mais fáceis para chegar a um denominador.
Então, a espada que Cristo veio trazer é exatamente o contrário. O que aconteceu com o irmão que chegou com uma cesta linda, maravilhosa, de frutas no altar? Uma cesta linda, maravilhosa. E Jesus disse para ele: vá e reconcilia-te com teu irmão. E depois vem aqui que eu aceito. Então, como é que eu quero voltar para o plano espiritual? De mal com meu pai? Brigado com a minha mãe, com meus irmãos? Não. Vá, reconcilia-te com eles enquanto está a caminho e depois vem aqui que eu aceito a tua cesta. Eu vim lançar o fogo sobre a terra e o que eu mais desejo é que ele se acenda o quanto antes. Qual é o fogo que ele quer que se acenda o quanto antes? É o fogo do amor. É o fogo da benevolência, da caridade com o nosso próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É esse o fogo que ele quer que acenda dentro de nós, para trazer. Porque nós não chegamos no plano espiritual de volta sem o entendimento com esses irmãos. Foi selecionado lá. Foi selecionado no planejamento reencarnatório. E tudo eu aceitei. Na hora da reunião, na hora de fechar a minha ficha kármica para trazer, ficou lá dentro da gaveta, ficou no arquivo, e temos a graça do esquecimento para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho aqui, e todos eles estão nesse planejamento. O meu vizinho da frente, o meu vizinho dos fundos, do lado direito, do lado esquerdo. Se eu moro num edifício, meus vizinhos de outros andares, todos fazem parte desta caminhada. Não, mas eu não tenho nada a ver com fulano que mora no segundo, terceiro andar, não vim conhecer ele aqui. Mas por que veio conhecer ele ali? Ele pode não ser do meu grupo sanguíneo agora, mas já foi. E agora vem me dar sustentação na minha caminhada. Como é que ele pode me ajudar? No amanhã, descendo no elevador, bom dia, que tu tenhas um bom dia. Que Deus te acompanhe. Que Deus te abençoe. São irmãos da caminhada, que estão nos ajudando. E é fazendo isso, é trazendo isso para junto de nós, que conseguimos melhorar. As oportunidades vamos ter sempre. Cada vez que chegamos lá na pátria espiritual, somos questionados, passamos a limpo o que foi bom, o que não foi, e nos preparamos para voltar. Quiçá que seja na Terra novamente. Porque aqui a gente já tem parentes, conhecidos, amigos. Os locais já fica mais fácil por onde a gente anda. Então temos que caprichar para que possamos voltar aqui. E é isso. Essa é a roda gigante. E o fogo e a espada é justamente trazer de dentro o entendimento, para que possamos melhorar. Para levar as obras que Jesus pediu. Serão reconhecidos pelas suas obras. E é entregando as obras na mão do nosso mestre é que passamos de fase. Ele nos prometeu que é pela mão dele que nós chegaremos ao Pai. Então, é só se colocar a caminho e lutar cada dia. Mas lutar mesmo. Pegar com força. Porque não é fácil. É bastante difícil a caminhada.
Será mesmo possível que Jesus, personificação da doçura e da bondade, aquele que sempre pregou o amor ao próximo, tenha dito: não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar o filho do pai, o esposo da esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa que tudo isso se acenda? Não. Será uma demasia atribuir a Jesus a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador. Ele é um conquistador do amor, da bondade, infinita bondade. Isso sim, mas não podemos atribuir ao mestre uma coisa de selvageria. Então, por que temos que estudar? Por que temos que buscar o conhecimento? Porque senão é muito fácil, é cômodo. É cômodo criticar o mestre, né? Toda ideia nova sempre encontra oposição, até hoje, é o que nós estávamos falando anteriormente. Qualquer coisa boa que nós vamos buscar, nós temos que estar preparados. Nas nossas sociedades espíritas, se nós temos uma ideia, para levar para frente, nós temos que elaborar primeiro. Senão nos puxa o tapete. Então tem que elaborar, tem que pegar um conjunto de irmãos que vá segurar junto com nós e tocar para frente. E não escutar as coisas que vêm aleatoriamente. Porque senão nos derrubam e muitas vezes, se não nos cuidarmos, acusamos o golpe. No nosso trabalho, enfim, em tudo. Todas as ideias boas têm o contraditório. Tem o nosso inimigo. Porque não vamos nos enganar. Esses inimigos já vieram junto conosco. Esses inimigos já vieram junto conosco do plano espiritual. E a maioria deles só estão cobrando. Não são maus, não. Só que ainda nos enxergam como inimigo. Por quê? Porque nós somos devedores. Por isso o mestre nos pede a bondade e a pureza de coração. Por isso que ele nos pede para cada vez mais ter olhos de ver, ouvidos para ouvir. Porque sempre o adversário nós vamos ter. E a maioria das vezes o adversário foi nós que fizemos. O Divaldo diz em muitas palestras dele que ele tem pena dos obsessores. São os coitados, porque ainda estão em sofrimento, ainda estão na negatividade, e eles querem ir à forra. Até que eles sejam recebidos nas nossas reuniões mediúnicas e aceitem o atendimento, é um sofrimento tremendo. Mas muitas vezes o devedor somos nós, não é eles. Se for falsa e não trouxer maiores consequências, ninguém se preocupa. Se lançar uma pólvora, uma calúnia, e ela logo ali apagar-se, a manchete veio para derrotar. Agora, a reparação depois é num rodapé. Então, por isso que nós temos que cuidar do mal. E por isso que nós temos que nos cuidar dos inimigos ocultos, principalmente. Porque depois que o mal está feito, a gente leva um tempo muito grande para organizar, para melhorar isso. Então, temos que estar sempre atento. Sempre atento. A importância de uma ideia nova se mede pela agitação emocional que seu aparecimento provoca, pela violência com que a ela se opõe e pela persistência da raiva que causa em seus adversários.
Na medida que eles estão levando vantagem, é uma festa só. Se a gente entra em oração, se a gente entra em reflexão e começa a buscar o bem, o bom, o Evangelho para a nossa vida, vai dar um rebuliço, vai dar um estardalhaço muito grande. E aí temos que estar atentos. Temos que cuidar. Que pode nos trazer grandes danos. Então, repete novamente, Jesus dizendo que ele veio trazer o fogo à terra. O fogo é o que nós já conversamos, que é o fogo do amor, o fogo do entendimento, o fogo da alegria. É isso que Jesus pede. Que vamos buscar dentro de nós sempre a bondade. Porque quando nós estivermos em paz, estivermos buscando o amor, a caridade, a benevolência, desarma. Desarma. Muitas vezes a gente quase dá vontade de desistir. Nos sentimos acabrunhados. Eu acho que não vale a pena. Passando por grande dificuldade, faço. E nunca melhora a minha situação. Cada dia me aparecem coisas piores. Exatamente aí. É justamente nesse momento que nós temos que nos fortalecer. Inclusive nós que estamos nos estudos e trabalhamos nas casas, nós temos que entender isso aí. De vez em quando ver um companheiro. Está de cabeça baixa, qualquer coisa desanimada, pode estar acusando o golpe. Nós temos que chegar. Meu irmão, dá um abraço, não vamos invadir. Não podemos invadir a privacidade de ninguém. Meu irmão, dá um abraço bem apertado. Eu estou aqui. Estou aqui para aquilo que tu necessitar. Vamos junto. Se ele quiser falar, muito bem. Se ele não falar, mas ele sabe que tem com quem contar. Ele já sabe que tem uma pessoa que ele pode contar e pode buscar o auxílio, um ombro. E às vezes não fala nada. Dá um abraço caloroso, traz ele. Um abraço apertado. Faz ele sentir o coração. Ajuda bastante. É esse o fogo e a espada que Jesus nos pede. É trazer de dentro, é a caridade. Se vê que não vai ajudar muito, não fala nada. Dá aquele abraço afetuoso. Deixa ele escutar. Não existe silêncio. Ele vai escutar o nosso coração. E aí ele vai sentir fortalecido. E caminha. Dali ele vai levar em frente a sua vida. Então, queridos irmãos, é exatamente isso. A espada e o fogo que Jesus veio trazer é o do entendimento, é da busca do amor ao próximo. Fazei ao próximo tudo aquilo que tu gostaria que a ti fosse feito. E aí ele ainda, lá no finalzinho, antes de dobrar a esquina, ele diz, e não esquece, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É essa possibilidade que possamos vencer. É essa maneira que temos que buscar para a nossa vida. E o entendimento de que é no nosso seio familiar que está o maior problema. Se tentar ser amiguinho lá fora, tenta ser aqui dentro. Tenta ser aqui dentro, porque aqui foi que eu prometi que eu ajudaria ou que eu seria ajudado. É a maneira da gente levar em frente e elevar a nossa moral espiritual. Obrigado, queridos irmãos, e até uma próxima oportunidade. É com grande carinho que nós
queremos deixar aqui o nosso agradecimento efusivo ao nosso trabalhador e irmão da Sociedade Espírita Luz no Caminho, pela objetividade e pela inspiração que tiveste aqui ao nos expor esse tema do Evangelho. É por óbvio que nos concita a refletirmos sobre o comportamento não desejado de ser um simples comodista. Eu não faço mal, entendendo que aí eu já tenho completado aí os meus degraus para a evolução espiritual. Quando, em verdade, o que se deseja é a ação proativa, que nem o irmão Edivaldo Floriano nos falou agora, para a realização do bem. É essa ação a desejar. Queremos então, querido irmão, agradecer, deixar aqui o agradecimento da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, com as portas abertas, e leve também à sua Sociedade Espírita o nosso carinho e a nossa paz. Nesses minutos, então, que antecedem algum tempo, aqueles que ainda não prepararam os seus vasilhames com água para a fluidificação, por gentileza que eu faço. E convido, portanto, os trabalhadores dessa casa para que, irmanados, possamos aí efetivamente realizar o nosso passe, a todos os que aqui se encontram e também aqueles que nos acompanham pela plataforma online. Com os nossos pensamentos em Deus, respirando a bondade divina e nos deixando intuir pelas influências das equipes espirituais, dos nossos benfeitores amigos, mensageiros do nosso Criador. Assim, Senhor, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, desejando que nossa caminhada, trajetória, não seja em vão, seja maximizada em aproveitamento para a realização da caridade. Como bem escutamos hoje, não há salvação sem ela. E nesse sentido nos impõe, Senhor, que tenhamos a caridade conosco e para aqueles que nos estão próximos, nossos semelhantes. Rogamos, Pai, a vossa graça, e que nos seja permitido o acompanhamento das equipes espirituais desta casa, da Sociedade Espírita Luz no Caminho, de todas as casas espíritas que, com certeza, Pai, desejam efusivamente caminhar no cumprimento de vosso ensinamento. Sabemos a nossa deficiência, sabemos ainda quão pequenos somos no início dessa caminhada para a evolução moral. Quiçá um dia, Pai, nossos corações estejam próximos de um patamar superior de bondade, de amor, de resignação, e que tenhamos a completa compreensão do sentido do perdão. Assim, Senhor, rogamos que vossos mensageiros nesse momento visitem a cada um desses lares que estão nos assistindo e que o vasilhame com água apropriado e colocado para esse objetivo sejam fluidificados com a vossa bênção, cada um com o remédio que bem sabe, Senhor, é necessário aos integrantes dessa família, dos que aqui se encontram, com bálsamos curativos para as nossas dores espirituais, as nossas dores morais,
e também as nossas dores físicas, Pai. Assim, ao visitar nossos lares, seja levado um pouco da paz de Cristo, seja levado toda aquela energia positiva para dentro desses lares, e que essas criaturas, Pai, recebam a intuição para estarem receptivas a esses benefícios. Assim, encerrando esse encontro de oração, tenhamos o acompanhamento do que aqui aprendemos para colocá-los em prática, não só aos estranhos, mas prioritariamente àqueles que nos são caros, que estão ao nosso lado. Agradecemos, portanto, Pai, a toda a equipe espiritual, aos benfeitores amigos e aqueles irmãos que aqui se encontram em vosso nome com um sentimento de amor e de paz. Que assim seja. Que assim seja. Convidamos também, antes de encerrar, para amanhã, às 9 horas da manhã, nessa mesma plataforma, o acompanhamento do momento diário de oração, realizado diariamente pelo nosso trabalhador, senhor Paulo Salerno. E também amanhã, às 19h30, possam nos acompanhar também no nosso encontro de radiação, 19 horas, para o nosso encontro de radiação. Tenham todos uma boa noite e fiquem com a paz de Jesus. Meu querido.